Caros irmãos, queridas irmãs, com grande alegria, iniciamos o sagrado tríduo da paixão e ressurreição do Senhor, o centro e o ápice do ano litúrgico, assim como toda semana concorre para o domingo, que é o dia do Senhor, o ano todo concorre para a celebração da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sagrado tríduo começa justamente agora na missa vespertina da ceia do Senhor. Na noite em que foi entregue, na véspera de sua paixão, naquela noite em que ele voluntariamente entregou a sua vida ao Pai e a nós. E ainda mais depois de 2 anos, em que nós tivemos que participar do tríduo pascal de casa, acompanhando pela TV, devido à pandemia. Por isso, é um motivo maior até de alegria nós estarmos aqui hoje, todos reunidos, para celebrarmos os mistérios da nossa salvação. Nós celebramos aqueles acontecimentos que escondem um mistério que nós celebramos. Esse tríduo começa hoje, e o próprio nome diz, são 3 dias. O primeiro dia vai desta noite da quinta-feira, que é quando começa a Páscoa do Senhor. Assim como nós ouvimos na primeira leitura, a Páscoa do Antigo Testamento começou na véspera, na noite em que o povo de Deus celebrou a ceia pascal, sacrificou o cordeiro, ungiu as portas com o sangue, comeu ervas amargas, pão ázimo, comeu cordeiro em família, em casa, com os rins cingidos, cajado na mão, porque o Senhor ia passar pelo Egito. Então a celebração da Páscoa começa agora, na noite da quinta-feira santa, e o primeiro dia então vai até a noite da sexta, quando nós, então, celebramos a paixão do Senhor. Quando Jesus lá na cruz diz, tudo está consumado, se encerra a ceia pascal. Porque nós sabemos que Jesus não concluiu a última ceia, não tomou o 4º cálice, que ele só toma na cruz, quando ele diz, tenho sede. A ceia pascal judaica consistia de 4 cálices de vinhos. E o 4º cálice, Jesus o toma apenas na cruz, quando eles lhe oferecem aquela esponja embebida em vinagre. É o que Jesus diz lá no Evangelho de São Lucas, não voltarei a beber o fruto da videira, até que venha o reino de Deus. É lá na cruz que Jesus vai consumar, concluir a nova e eterna aliança no seu sangue, que ele vai concluir a ceia que começa agora, na véspera de sua paixão. Então vem o segundo dia do tríduo, que é o início da noite da sexta, Jesus é sepultado, e o sábado, lembrando lá na criação, o 7º dia,
o dia em que Deus descansou. Então o sábado santo é o dia do silêncio, do grande silêncio, porque o rei está dormindo, desceu à mansão dos mortos, está no sepulcro. E finalmente na noite do sábado santo, entrando na noite, a vigília pascal, então a ressurreição de Jesus, e o tríduo se termina na noite do domingo de Páscoa. São os 3 dias, da quinta até a sexta, da sexta até o sábado, do sábado até o domingo. E aí nós vamos celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus, a sua descida entre os mortos, o tempo em que ele esteve na sepultura. E esses mistérios, esses acontecimentos escondem os mistérios da nossa salvação. São Lucas nos diz que Jesus iniciou a ceia dizendo: desejei ardentemente comer convosco esta Páscoa antes de sofrer, antes de entregar a minha vida. Também o Evangelho nos diz que Jesus tinha dito assim antes: eu vim lançar fogo à terra. E como desejaria que esse fogo já estivesse aceso. O fogo que Jesus veio acender é o fogo do amor divino nas nossas almas. Jesus desejava ardentemente que chegasse o momento da ceia pascal, quando ele então iniciaria a sua oblação, o seu oferecimento, a sua entrega, o seu sacrifício. Como lá na Páscoa da antiga aliança, o cordeiro foi imolado e o seu sangue serviu de sinal para que os filhos dos hebreus fossem poupados da morte também. Os nossos lábios, as nossas almas são marcadas com o sangue de Cristo no batismo, na Eucaristia. Nós somos lavados no sangue do Cordeiro, que nos liberta da morte eterna, que nos liberta do pecado, da escravidão do pecado. Ele morreu a nossa morte para vivermos a sua vida, vida divina, vida eterna, vida sobrenatural. O que nós celebramos na Eucaristia é a presença de Jesus. A Eucaristia manifesta, torna presente e também atualiza, renova aquele ato de entrega de Jesus por nós, o seu sacrifício. Hoje, porque é um dia especial, dia da instituição da Eucaristia, nós vamos comungar sob as 2 espécies, a espécie do pão e a espécie do vinho. Mas nós sabemos que sob essas espécies, sob essas aparências, esses acidentes do pão e do vinho, está substancialmente presente Jesus, corpo, sangue, alma e divindade. Ou seja, a sua humanidade e a sua divindade. Se nós comungamos apenas da hóstia, palavra que quer dizer vítima, se nós comungamos apenas do pão consagrado, Jesus está ali presente. Também se nós comungássemos apenas da espécie do vinho, Jesus está por inteiro. Mas Jesus quis que o pão fosse o sinal do seu corpo e o vinho fosse o sinal do seu sangue, para tornar claro que
é um sacrifício, é o seu único sacrifício oferecido de uma vez por todas na cruz, que nós atualizamos, manifestamos e tornamos presente, representamos, não no sentido de que nós fazemos uma encenação, mas tornamos presente o seu único sacrifício. Por isso, às vezes perguntam para nós, se Jesus disse tomai e comei, tomai e bebei, por que na missa dos católicos só o padre habitualmente comunga do pão e do vinho, do corpo e do sangue, e não todos os fiéis? Primeiro, porque para nós a Eucaristia não é apenas uma ceia. A Eucaristia é o sacrifício de Cristo. Depois, porque Jesus disse aquelas palavras no cenáculo aos apóstolos, que ele estava ordenando sacerdotes da nova aliança. O sacerdote que oferece o sacrifício deve sempre comungar das espécies do pão e do vinho para consumar o sacrifício. Não é necessário que os fiéis sempre comunguem do pão e do vinho, porque no pão ou no vinho Jesus está realmente presente. Mas o sacerdote que oferece o sacrifício, in persona Christi, na pessoa de Cristo, deve sempre, necessariamente, comungar das duas espécies para consumar o sacrifício. E foi isso que Jesus ordenou aos apóstolos que fizessem na última ceia. Tomai, comei, tomai e bebei. É o meu corpo dado por vós. É o meu sangue derramado por vós. Esta é a fé católica. Sim, a Eucaristia é um banquete sagrado, assim como lá, na primeira leitura de hoje, o Cordeiro Pascal devia ser imolado, mas também comido. Devia ser alimento que fortalece, que sustenta para o povo que vai sair no êxodo, sair da escravidão para a liberdade. Também então, nós comemos e bebemos deste alimento, desta bebida celestes, que nos sustentam na nossa peregrinação, na nossa caminhada rumo a Jerusalém celeste, às núpcias do Cordeiro. Santo Tomás de Aquino dizia que os sacramentos são um sinal rememorativo do mistério pascal de Cristo, que também manifestam a graça que se realiza em nós no presente e prefiguram a glória futura reservada para nós no céu. Então, na Eucaristia nós temos passado, presente e futuro. O que Deus fez por nós, o que Ele faz por nós e o que Ele prepara para nós no céu. Nós nos lembramos do sacrifício pascal de Cristo, Ele se torna presente entre nós hoje, aqui e agora, e nós nos preparamos para o banquete eterno das núpcias do Cordeiro. Passado, presente e futuro. A missa é o céu na terra. É Deus presente entre nós. E Jesus diz: desejei ardentemente celebrar convosco esta Páscoa. Desejei ansiosamente, com grande expectativa, estar reunido convosco para celebrar esta Páscoa, acender nas nossas almas esse fogo do amor divino,
da caridade divina, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E Jesus então expressa na última ceia o significado da Eucaristia, tirando o manto, amarrando na cintura uma toalha, lavando os pés dos discípulos. É o que ele faz em cada Eucaristia, descendo do céu, fazendo-se pão, para nos alimentar, para nos fortalecer, para nos encher com o amor divino. O lava-pés é também um sinal do que é a Eucaristia. Então, nesta noite, Jesus institui o sacerdócio da nova aliança, o sacrifício da nova aliança. É a instituição da Eucaristia e do sacerdócio. E também esse mandamento novo que ele nos dá: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Assim como na Eucaristia Jesus diz: isto é o meu corpo dado por vós, este é o meu sangue derramado por vós, fazei isto em memória de mim. Então ele nos diz: amai-vos como eu vos amei. Também cada um de nós, alimentados pela Eucaristia, temos que amar como Jesus nos amou e dizer para os nossos irmãos: a minha vida não me pertence, é tua. O meu corpo não é meu, é teu. Eu dou a minha vida pelo meu irmão, pelo meu semelhante, pelo meu próximo, porque Cristo me amou e se entregou por mim. Fazei isto em memória de mim. Significa que nós, ao celebrarmos a Eucaristia, também alimentados, embriagados com o amor divino, devemos amar como Ele nos amou. A minha vida não me pertence, eu a recebi de Deus para dá-la de presente, para ofertá-la, para oferecê-la, sacrificá-la. Eu não me pertenço, eu sou de Deus, eu sou dos outros. Corpo dado, sangue derramado. É isso que nós devemos fazer. Nisto reconhecerão que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A Eucaristia é o sacramento da caridade, do amor. Neste sacramento, Jesus manifesta o seu amor infinito por nós e nos convida a entrarmos nesse seu ato oblativo, nessa sua entrega de amor, doando-nos, sacrificando-nos. Meus irmãos e minhas irmãs, iniciemos com alegria este sagrado tríduo. Unamo-nos a Cristo. É sempre importante lembrar que a Eucaristia é o sacrifício de Cristo todo, cabeça e membros. É o sacrifício da igreja. Então nós também nos oferecemos com Ele. Nós também iniciamos agora os nossos passos com Jesus a caminho da cruz. Para matar o homem velho, a mulher velha, o egoísmo, a soberba, a autossuficiência, os nossos apegos, nossos pecados. Ao final desta missa, nós faremos memória de Jesus, que é tirado do meio dos discípulos. O sacrário já está vazio, aberto, sem a presença de Jesus. Depois, no final da missa,
para lembrar que Jesus foi tirado do meio dos discípulos e por isso nós fazemos jejum amanhã e também facultativamente no sábado. Porque Jesus disse que quando o esposo fosse tirado do meio dos discípulos, eles jejuariam. E nós nos uniremos a Jesus no horto, em vigília durante esta madrugada. Ele que fez aquele convite a Pedro, Tiago e João: vigiai comigo, porque estou em agonia. E Jesus continua em agonia até o fim do mundo, na igreja, nos membros do seu corpo que somos nós. E nós vamos nos unir a Ele. Em cada momento, porque cada momento Ele viveu pensando em nós, então também nós vamos viver cada momento pensando nele e nos unindo a Ele. Peçamos a Jesus a graça de vivermos bem este tríduo pascal que agora se inicia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.